Antes de mais nada, me conta aqui nos comentários, de onde você está me assistindo? Qual cidade, qual estado? E me diz também, você tem medido sua glicose regularmente? E olha, hoje eu vou te contar algo que vai parecer simples demais para ser verdade. Mas acredita em mim quando eu digo que esse pequeno ajuste que eu vou te ensinar pode aumentar sua sensibilidade à insulina em até 40%. 40%! Não estou falando de remédios caros, não estou falando de dietas impossíveis de seguir, não estou falando de jejum intermitente ou qualquer protocolo complicado. Estou falando de água. Isso mesmo, água. Mas não de qualquer jeito, não em qualquer momento e não em qualquer quantidade. Porque o que eu descobri ao longo de anos atendendo pacientes com diabetes e pré-diabetes é que não importa apenas quanto você bebe, mas quando você bebe, como você bebe e o que você adiciona nessa água. E esses detalhes podem fazer uma diferença absolutamente transformadora no controle da sua glicemia. Deixa eu te contar uma coisa que me deixa genuinamente preocupada. Segundo dados recentes, mais de 30% das pessoas acima de 60 anos já têm sinais de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. E após os 80 anos, 1 em cada 2 pessoas. E aqui vem o mais frustrante. Eu vejo no meu consultório toda semana pessoas que fazem tudo certo. Comem menos carboidrato, caminham todos os dias, tomam a medicação direitinho, controlam as porções. E mesmo assim, a glicemia sobe. Os níveis flutuam, a hemoglobina glicada não melhora como deveria. Por quê? Porque existe uma peça fundamental desse quebra-cabeça que quase ninguém te conta. E essa peça é a hidratação. Mas atenção, não é sobre beber 8 copos de água por dia como aquela regra antiga que todo mundo repete. É sobre entender como a água interage com seu metabolismo da glicose, com a produção de insulina e com a sensibilidade das suas células. Quando você hidrata seu corpo da forma correta, no momento correto e com os minerais corretos, você está literalmente enviando um sinal bioquímico para o seu organismo que diz: é hora de regular, não de acumular glicose. É hora de sensibilizar a insulina, não de resistir a ela. E o melhor? Você não precisa de equipamentos caros, de monitoramento constante ou de mudanças drásticas na sua rotina. Você só precisa entender e aplicar o que eu vou te ensinar nos próximos minutos. Aliás, se você quer aprender estratégias práticas e cientificamente comprovadas para controlar sua glicemia, melhorar sua energia e prevenir complicações do diabetes, inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque eu posto regularmente conteúdos sobre saúde metabólica, longevidade e qualidade de vida, sempre com essa abordagem: ciência acessível, sem complicação, direto ao ponto. E deixa o like agora também. Isso me ajuda a entender que esse tipo de conteúdo é valioso para você. Antes de te ensinar o protocolo correto, eu preciso te mostrar os 3 erros mais comuns que as pessoas cometem quando o assunto é hidratação e controle glicêmico. Erro número 1. Esperar sentir sede para beber água. Se você espera sentir sede, você já chegou atrasado. A sede não é um sinal preventivo, é um alarme de emergência. É o seu corpo gritando: já estou desidratado. Quando você sente a boca seca ou a garganta pastosa, seu corpo já perdeu cerca de 2% da água que ele precisa. E pode parecer pouco, mas essa pequena desidratação pode elevar sua glicemia em até 15%. Por quê? Porque o sangue fica mais concentrado, mais viscoso. Imagine um rio. Quando o rio tem água suficiente, tudo flui. A glicose chega nas células, a insulina funciona bem. Mas quando o rio seca, nada funciona direito. A glicose se acumula no sangue, a insulina encontra resistência e você entra num caos metabólico. E o pior, após os 60 anos, a sensação de sede diminui naturalmente. Então você pode estar cronicamente desidratado sem nem perceber. E isso mantém sua glicemia elevada, dia após dia, semana após semana. Erro número 2. Beber grandes quantidades de uma vez. Muita gente acha que beber 1 litro de água de uma vez resolve o problema da hidratação. Não resolve. O corpo humano só consegue absorver cerca de 200 a 250 ml de água a cada 15 a 20 minutos. Tudo que você bebe além disso é simplesmente eliminado pelos rins sem ser aproveitado.
Então, quando você bebe muito de uma vez, a única coisa que você consegue é ir ao banheiro várias vezes, mas seu corpo não aproveitou aquela água para diluir a glicose ou melhorar a função da insulina. Pensa assim, regar um jardim. Se você joga toda a água de uma vez, encharca, desperdiça e as raízes não absorvem. Mas se você rega aos poucos ao longo do dia, as raízes absorvem exatamente o que precisam. Erro número 3. Beber água muito gelada. Eu sei que água gelada parece refrescante, especialmente no calor, mas para pessoas acima de 50 a 60 anos, água muito gelada pode causar vasoconstrição, que é a contração dos vasos sanguíneos. E quando os vasos contraem, o fluxo de sangue diminui. Isso reduz o transporte de oxigênio e nutrientes para os tecidos, incluindo as células que precisam absorver glicose. O ideal? Água em temperatura ambiente ou levemente morna, entre 22 e 25 graus. Dessa forma, o corpo absorve melhor e a insulina funciona com mais eficiência. Agora sim, vamos ao que interessa. Vou te ensinar um protocolo simples que eu criei baseado em anos de prática clínica e evidências científicas. Eu chamo de protocolo H3+1. H3+1 significa hidratação nos 3 momentos-chave mais um momento especial. São 4 pequenos hábitos que, quando aplicados consistentemente, podem transformar seu controle glicêmico em poucas semanas. Passo 1. O copo da manhã. Ativação metabólica. Logo ao acordar, antes de qualquer coisa, antes do café, antes do celular, antes de tudo, beba um copo de 300 a 350 ml de água morna. E aqui vem o detalhe crucial. Adicione uma pitada de sal marinho não refinado, o que cabe na ponta de uma faca, nada mais. Por que isso funciona? Por 3 motivos. Primeiro, durante a noite você passou 7, 8 horas sem beber nada. Seu corpo está desidratado e sua glicemia está naturalmente mais alta pela manhã por causa do chamado fenômeno do amanhecer, quando o cortisol sobe e libera a glicose do fígado. Segundo, o sal marinho não refinado contém minerais essenciais, magnésio, potássio e sódio em equilíbrio natural. Esses 3 minerais são fundamentais para a sensibilidade à insulina funcionar adequadamente logo pela manhã. Terceiro, esse simples hábito ativa seu sistema metabólico de forma suave e natural, preparando seu corpo para regular a glicose ao longo do dia. E um detalhe importante, use sal marinho não refinado. O sal de cozinha comum não serve, porque ele passou por um processo que removeu todos os minerais, deixando apenas cloreto de sódio. Você quer os minerais completos. Se quiser potencializar ainda mais, adicione algumas gotas de limão fresco. O limão ajuda a equilibrar o pH, melhora a digestão e tem um efeito estabilizador sobre a glicose. Passo 2. O copo antes das refeições. Preparação digestiva. 15 minutos antes de cada refeição principal, café da manhã, almoço e jantar, beba um copo pequeno de água, cerca de 150 a 200 ml. Esse é um dos truques mais poderosos e menos conhecidos para controlar picos glicêmicos pós-refeição. O que acontece? Quando você bebe água antes de comer, você está preparando o estômago, ativando enzimas digestivas e, mais importante, retardando a absorção de carboidratos. É como diluir um xarope antes que ele engrosse. A glicose entra gradualmente na corrente sanguínea, em vez de causar um pico súbito. E quando a glicose entra devagar, a insulina consegue trabalhar com eficiência. Estudos clínicos mostram que pessoas que adotam esse hábito reduzem seus picos de glicose pós-refeição em até 20%, sem mudar absolutamente nada na dieta. 20%, só bebendo água 15 minutos antes de comer. Passo 3. Água durante a atividade física. Estabilidade em movimento. Se você faz algum tipo de exercício, mesmo que seja só caminhar 30 minutos por dia, esse passo é fundamental. A maioria das pessoas bebe água só no final do exercício. Erro! Seu corpo precisa de água enquanto está trabalhando, não depois. O ideal é beber de 100 a 150 ml a cada 15 a 20 minutos de atividade. Pode parecer pouco, mas esse ritmo mantém constante o volume de líquido no sangue, o que evita flutuações glicêmicas e protege suas células.
E aqui vai um truque especial que eu recomendo para meus pacientes acima de 55 anos. Adicione meia colher de chá de canela em pó, cerca de 2 a 3 gramas, na sua garrafa de água durante o exercício. A canela é uma especiaria natural que melhora a sensibilidade à insulina. Em combinação com uma boa hidratação durante o exercício, estudos mostram que pode baixar a glicemia em até 10% ao longo de 6 semanas. É seguro, natural e extremamente eficaz. Passo 4. O mais um. O copo da noite, o estabilizador noturno. E chegamos ao último passo, o mais importante de todos, o copo antes de dormir. Cerca de 30 a 60 minutos antes de deitar, beba um copo de 250 ml de água morna. Mas aqui você vai adicionar um ingrediente especial, magnésio. Especificamente 200 a 300 mg de citrato de magnésio ou bisglicinato de magnésio. Você encontra em farmácias e lojas de suplementos. Por que o magnésio é tão importante? Primeiro, o magnésio é um dos minerais mais críticos para a sensibilidade à insulina. Estudos mostram que pessoas com diabetes frequentemente têm deficiência de magnésio. Segundo, o magnésio tomado à noite melhora a qualidade do sono, e o sono profundo é fundamental para a regulação glicêmica. Durante o sono, seu corpo regenera células, regula hormônios e estabiliza a glicose. Terceiro, o magnésio ajuda a prevenir aqueles picos de glicemia que acontecem durante a madrugada, especialmente em pessoas com diabetes tipo 2. Então esse copo de água com magnésio antes de dormir fecha o ciclo do dia, dando ao seu corpo os recursos que ele precisa para se regular enquanto você descansa. Gente, se você está achando esse conteúdo valioso, se está aprendendo coisas que ninguém nunca te ensinou sobre controle glicêmico, compartilhe esse vídeo agora com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Pode ser seu pai, sua mãe, um amigo, um familiar com diabetes ou pré-diabetes. Informação de qualidade pode literalmente salvar vidas. E comenta aqui embaixo, você já conhecia algum desses passos? Qual você acha que vai ser mais fácil de implementar? Agora você deve estar se perguntando, Doutora Ana, mas afinal, quanta água eu devo beber por dia? A velha regra dos 8 copos não funciona porque cada corpo é diferente. Seu peso, seu nível de atividade, sua idade, tudo influencia. Então vou te dar uma fórmula personalizada, a mesma que uso no consultório. Seu peso em quilos multiplicado por 30 ml. Exemplo, se você pesa 70 quilos, multiplica 70 vezes 30, igual a 2.100 ml, que é aproximadamente 2 litros de água por dia. Se você pesa 80 quilos, 80 vezes 30, igual a 2.400 ml, ou seja, 2 litros e 400 ml por dia. Essa é a sua quantidade base, seu ponto de partida. Agora, se você faz exercício ou se movimenta mais que o normal, adicione 500 ml, meio litro, para cada hora de atividade física moderada a intensa. Como saber se você está bebendo a quantidade certa? Olhe a cor da sua urina. Isso é o indicador mais confiável. Amarelo claro, quase transparente, perfeito. Você está bem hidratado. Completamente transparente. Cuidado, você pode estar bebendo demais e diluindo seus eletrólitos. Amarelo forte ou amarelo escuro, você está desidratado. Precisa beber mais água. E um truque prático para não esquecer. Use uma garrafa reutilizável de 750 ml. Encha 3 vezes ao dia. Uma pela manhã, uma no meio do dia, uma à tarde. Pronto, você atingiu sua meta sem esforço. Agora eu preciso te falar sobre 3 coisas que podem sabotar completamente todo o seu esforço de hidratação. São os vilões silenciosos que desreguzam sua glicemia sem você perceber. Vilão número 1. Café em jejum. Olha, eu sei que o café pela manhã é quase sagrado para muita gente, mas se você toma café antes de beber água, você está cometendo um erro sério. O café, especialmente em jejum, estimula a liberação de cortisol e glucagon, 2 hormônios que fazem o fígado liberar glicose armazenada. Cada xícara de café pode aumentar sua glicemia em 10 a 20 mg por decilitro. Parece pouco, mas se você toma 2, 3 xícaras por dia, todo dia,
esse efeito se acumula e mantém sua glicemia cronicamente elevada. A solução? Primeiro a água morna com sal marinho que eu te ensinei, depois o café. Nessa ordem, o café não vai ter o mesmo efeito desestabilizador. Vilão número 2: refrigerantes e bebidas açucaradas. Isso deveria ser óbvio, mas você não imagina quantas pessoas ainda acham que refrigerante também hidrata. Não hidrata. Na verdade, desidrata. Refrigerantes são bombas de açúcar refinado e fósforo. O açúcar causa picos imensos de glicemia, e o fósforo compete com o magnésio, que é um mineral essencial para a sensibilidade à insulina. O resultado? Você fica com resistência à insulina aumentada, glicemia alta e, ironicamente, mais sede. Se você quer algo com sabor, opte por água com gás natural com algumas gotas de limão fresco ou fatias de pepino. Refresca, hidrata e não prejudica sua glicemia. Vilão número 3: água destilada ou muito filtrada. Esse é um erro menos conhecido, mas importante. Algumas pessoas bebem água destilada ou água de osmose reversa achando que é mais saudável porque é pura. O problema é que essas águas são tão puras que não têm nenhum mineral, e seu corpo precisa desses minerais, especialmente sódio, potássio e magnésio, para manter o equilíbrio insulínico. Quando você bebe água sem minerais, seu corpo tenta compensar tirando minerais das suas próprias células. Isso pode causar uma perda de eletrólitos que prejudica a produção e a ação da insulina. A solução? Se você usa água muito filtrada, adicione uma pitada de sal marinho não refinado. Assim você garante que está nutrindo seu corpo, não apenas enchendo de líquido vazio. Agora eu quero que você faça um teste comigo. Aplique o protocolo H3+1 por apenas 7 dias, só uma semana, e observe esses sinais. Sinal 1. Menos sede ao acordar. Se antes você acordava com a boca seca, vai notar que essa sensação diminui ou desaparece. Sinal 2. Mais energia 60 a 90 minutos depois do café da manhã. Aquela queda de energia no meio da manhã vai diminuir drasticamente. Sinal 3. Menos inchaço nos tornozelos e pés. A retenção de líquidos diminui quando o corpo está bem hidratado e a glicose está mais estável. Sinal 4. Urina amarelo claro, indicando hidratação adequada. Sinal 5. Menos sonolência depois das refeições. Aquele cansaço pesado depois do almoço que te faz querer tirar uma soneca de 2 horas vai desaparecer. E se você mantiver o protocolo por 4 semanas, quando você fizer seu próximo exame de hemoglobina glicada, você vai ver uma melhora significativa. Isso não é mágica, é fisiologia, é o seu corpo funcionando como deveria funcionar. Se você chegou até aqui, deixa eu te dizer uma coisa com toda a sinceridade. O diabetes tipo 2 não é uma sentença inevitável da idade, é um sinal de que seu corpo está pedindo ajuda. E hoje eu te dei a ferramenta mais poderosa, mais barata e mais acessível que existe. Um copo de água bebido no momento correto, com os minerais corretos. Se você aplicar pelo menos 70% do que eu ensinei hoje, o copo morno ao acordar com sal marinho, o copo antes das refeições e o copo com magnésio à noite, em menos de um mês você vai notar energia mais estável ao longo do dia, glicemia mais controlada, sono melhor e, principalmente, aquela sensação de que você recuperou o controle sobre sua própria saúde. Então faça 3 coisas agora. Primeiro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou ensinar como combinar esse protocolo com alimentos que potencializam o controle glicêmico. Segundo, deixa um comentário aqui embaixo se comprometendo. Pode ser só, vou testar por 7 dias, ou estou dentro. Esse compromisso público aumenta suas chances de realmente fazer. Terceiro, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você quer que esteja saudável por muitos anos. Seu parceiro, sua mãe, seu pai, um amigo com diabetes. Porque cuidar da saúde não é egoísmo, é amor. Obrigada por ter ficado até o final. Me sinto honrada de fazer parte da sua jornada de saúde. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.